Olha só, o estado do Piauí está no meio de um desafio, a vacinação contra a febre aftosa. Essa é uma situação que já há algum tempo assustou muito o produtor do estado do Piauí. Nós já tivemos aí zonas de risco desconhecido, dificuldade de produção. Elivaldo Barbosa também está aqui comigo no Jornal do Piauí. Elivaldo, boa tarde para você. O estado do Piauí tem um desafio grande pela frente. É verdade, Joelson, boa tarde para você que nos acompanha nesta sexta-feira. É isso mesmo, é um segmento que você pode até associar, só interessa a pecuária, só quem cria gado, não. Tem uma influência muito forte na economia como um todo. O Brasil está se livrando dessa situação de risco da febre aftosa e ele se credencia para o mundo, para o mercado mundial do agronegócio e além agronegócio. E o Piauí precisa entrar nesse contexto, Joelson. Para isso, um dos itens, são vários, mas um dos itens é o índice de vacinação através das campanhas que são realizadas nos estados. E o Piauí já começou agora, a segunda fase da campanha de vacinação do rebanho. Estamos no estúdio aqui com o Idílio Moura, que é da ADAP, e vai trazer mais informações para nós, da Agência de Defesa Agropecuária e Animal, que vai falar mais a respeito desse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí. Então, Idílio Moura, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, a vacinação ela já começou efetivamente, né? Os rebanhos já começaram a ser vacinados. Sim, Elivaldo. As etapas da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa ocorrem praticamente em todo o país, né? Com exceção daqueles estados que já foram reconhecidos pelo Ministério da Agricultura como livre de febre aftosa sem vacinação. E aí apenas os estados do sul do país, no caso o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que foram os mais recentes que foram reconhecidos como livres sem vacinação, além do Acre e de Rondônia, que também foram reconhecidos recentemente como livre de febre aftosa sem vacinação. Nós estamos trabalhando um plano estratégico, né, que é em parceria com o setor público e o setor privado, para no futuro bem próximo também colocar o Piauí na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Mas é importante que nós, para alcançarmos esses objetivos, atingirmos essas metas de retirar a vacina, de suspender ou de suspender e transferir a vacina para a vigilância, né, que seria uma forma de compensar a retirada da vacina, seria intensificar a vigilância nas propriedades, nos rebanhos. Então, nós estamos trabalhando esse plano desde 2017, tá? E uma das formas de a gente conseguir é exatamente atingindo o índice de vacinação satisfatório. A meta mínima de vacinação é no mínimo 90%. O Piauí sempre vem alcançando esse índice, a exceção de uma etapa ou outra de forma pontual, né? E isso é importante para valorizar os rebanhos. Hoje você vê aí bovino, gado bovino, preço da carne, da arroba do boi, a valores bastante significativos, tendo em vista essa conquista que o Piauí alcançou em 2014 como livre de febre aftosa com vacinação. Mas hoje nós estamos trabalhando, como falei, esse plano estratégico que prevê, dentre outros objetivos, a suspensão da vacina contra a febre aftosa de forma segura, gradual e lenta no Brasil todo, de forma em blocos, né? Dividido o país em blocos. Então, o Piauí está no bloco 3, que são os estados do Nordeste, que nós estamos discutindo com o setor privado, que aí, no caso, é representado pelas associações de produtores, pelas associações de criadores, também os revendedores de vacina, as indústrias de vacina e também os criadores, né? Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido e nós pretendemos que até 2023 o Piauí possa suspender essa vacina. Mas antes, é importante o reforço, a necessidade de obter índice vacinal para que nós possamos atingir as metas desejadas. Agora, doutor Idílio, o país vive aí uma crise de insumos para o agro, fertilizantes, herbicidas, e com relação a vacinas para a febre aftosa. O mercado está abastecido, tem oferta de vacinas para que o agricultor adquira e aplique no rebanho? É importante essa questão, Elivaldo, tendo em vista que na última etapa, né, que foi a de 2000
21, a primeira etapa que aconteceu em maio, junho, houve esse desabastecimento de imunógenos, né, de vacina contra a febre aftosa. Imediatamente as agências de defesa agropecuária notificaram o Ministério da Agricultura, o Ministério entrou em contato com o Sindicato das Indústrias, né, que é o Sindan, e houve a tempo, né, o reestabelecimento das vacinas. Na semana passada nós tivemos reunião com o Ministério da Agricultura do Brasil, de Brasília, né, e também com representantes da indústria produtora do imunógeno. E ele garantiu que nessa etapa agora de novembro, que está se iniciou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30 para o criador vacinar e até o dia 15 de dezembro para ele declarar na ADAP, o Sindan garantiu o estoque e o abastecimento de vacinas para não prejudicar o criador. Então procurem o criador, procure aquela revenda que ele de costume adquirir essas vacinas, vacine os seus animais até o dia 30 e até o dia 15 de dezembro procure a ADAP para fazer a certificação da vacina. Doutor Idílio, qual é o principal risco hoje para o rebanho piauiense? É a febre aftosa? É a doença da vaca louca? Algum outro tipo de doença que possa comprometer a sanidade do nosso rebanho? Hoje, o que está no radar da ADAP como uma doença de maior risco? Pronto, nós temos diversos programas sanitários, né, que são executados pela ADAP. O programa de febre aftosa, de vigilância para a febre aftosa, é um dos programas executados pela ADAP. Então, é um programa nacional que os riscos maiores não são tanto de ordem sanitária, porque o Piauí, por exemplo, o último foco de febre aftosa ocorrido aqui no estado foi em 2007. Então, nós temos aí já mais de 24 anos com registro dessa doença aqui no estado do Piauí. No Brasil, para você ter uma ideia, o último foco foi em 2005, no estado do Mato Grosso e também no Paraná, né? Inclusive, a origem dessa doença, desse foco no Mato Grosso, foi exatamente o trânsito irregular, trânsito clandestino de animais oriundos do Paraguai. Então, daí a gente reforça a necessidade do criador, no momento de movimentar os seus animais, de transitar os seus animais, apresentar a guia de trânsito animal, que é a GTA, que é um documento zoossanitário necessário para a rastreabilidade desses animais e, consequentemente, se porventura vier a ocorrer um foco da doença, o serviço veterinário oficial ter como rastrear e saber que aquele animal saiu dessa propriedade, foi para essa, e aí tem como a gente debelar de forma rápida e segura esse possível foco. Então, fora o programa de febre aftosa, nós temos o programa da raiva dos herbívoros, que é uma doença endêmica no Brasil e aqui no Piauí também. Tem a dos suínos também, acontece, né? Temos, com relação aos bovinos, né? Febre aftosa, raiva, a encefalopatia espongiforme bovina, que é o mal da vaca louca. Nós também não temos casos dessa doença aqui. Inclusive, nós intensificamos a fiscalização da cama de aviário para combater essa doença, tendo em vista que a cama de aviário é o principal transmissor da doença da vaca louca para os bovinos. Então, já por diversas vezes estivemos aqui nesse canal abordando sobre esse tema e agora você perguntou e nós estamos reforçando a necessidade de combater essa doença aqui. Repito, nós não temos caso de vaca louca no Piauí, nós não temos casos de febre aftosa no Piauí, mas temos casos esporádicos da raiva dos herbívoros, que é a doença transmitida pelos morcegos. Mas nós também trabalhamos... Morcego hematófago, sangue do animal. Exatamente, mas nós orientamos os produtores a realizar a vacinação, porque a vacina da raiva, ela é uma melhor forma de combater essa doença, de prevenir a doença, tá? E o mais agravante é que a raiva dos herbívoros é uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. O animal que adquire o vírus da raiva, ele é fatal. Então, o animal vem a óbito, né? E assim como também o ser humano. Então, fica esse alerta para os produtores vacinarem os seus animais, não só de febre aftosa, aproveitar o manejo dos animais, vacinar contra a raiva dos herbívoros e também as bezerras de 3 a 8 meses contra a brucelose, que é outra doença que afeta os bovinos e que pode afetar o ser humano. E em relação aos suínos, já foram identificados, alguns focos foram reparados, houve uma atuação a tempo, mas a ameaça da peste suína clássica ainda existe, doutor Idílio?
O Piauí está em uma zona que é considerada não livre da peste suína clássica, né? O centro-oeste, o sudeste e o sul do país, esses estados pertencentes a essas áreas, essas regiões, são reconhecidos tanto pelo Ministério da Agricultura como pela Organização Mundial de Saúde Animal como livre de peste suína clássica. O norte do país e o nordeste do país, então esses estados pertencentes a esses blocos, a essas regiões, com exceção da Bahia e Sergipe, não são reconhecidos como livre da peste suína, né? E aí, tanto que em 2019, 2018, o Ceará confirmou foco dessa doença nos suínos, em animais de subsistência. Nós aqui da ADAP do Piauí intensificamos a vigilância, principalmente na fronteira com o Ceará, e aí detectamos focos a partir de maio de 2019. E 2019 e 2020 foram confirmados vários focos da peste suína clássica aqui no estado do Piauí. Maior problemática por conta dos animais serem criados de forma extensiva, animais soltos, animal caipira, que facilita a transmissão do vírus entre os animais. Então foram mais de 5.000 suínos abatidos, sacrificados, em mais de 19 focos que foram confirmados no estado do Piauí desde 2019. Agora em 2021... os últimos focos que foram detectados, todos eles foram eliminados pela ADAP, os servidores, os fiscais da ADAP eliminaram e os criadores todos foram indenizados no caso da peste suína clássica. É importante reforçar que o governo do estado indenizou todos esses produtores que foram afetados pela peste suína clássica e isso é um trabalho de grande valia do governo do estado, da ADAP, em indenizar, em compensar os criadores que tiveram esses animais sacrificados por essa doença. Eu queria agradecer ao senhor, doutor Edílio Moura. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito da sanidade animal e lembrando sempre a importância da vacinação contra a febre aftosa. Muito obrigado. Obrigado, Joelson, e deixamos aqui o alerta a todos os criadores que a campanha de vacinação, a segunda etapa de 2021, teve início no dia 1º de novembro, vai até o dia 30 de novembro. Importante reforçar que nessa etapa, Joelson e Elivaldo, somente deverão ser imunizados, vacinados, os animais jovens de até 24 meses de idade. Então, o criador compre as doses de vacina correspondente à quantidade de animais, de bezerros e garrotes da sua propriedade, vacine os seus animais até o dia 30 e até o dia 15 de dezembro, procure o escritório da ADAP para que possa ser feita a declaração que a gente chama de certificação da vacina e daí gerar o relatório que nós precisamos adquirir no mínimo 90% de um rebanho de quase 600.000 cabeças de bezerros e garrotes que devem ser vacinadas nessa etapa. Muito obrigado, doutor Edílio Moura.